plenário do STF suspendeu ontem o julgamento sobre regra de indenização em transporte aéreo internacional. Antes, os ministros analisaram o recebimento de uma denúncia contra o deputado federal Carlos Carme Andrade Melles, do Democratas de Minas Gerais. O parlamentar e outras pessoas são acusados de fraude na obtenção de um financiamento de mais de R$310 mil com o Banco do Brasil para cooperativas. O relator, ministro Gilmar Mendes, considerou que não ficou comprovada a participação do deputado e, por isso, rejeitou a denúncia. Já os demais, que não têm prerrogativa de foro, devem ser julgados pelas instâncias inferiores. A decisão foi unânime. Já na ação penal respondida pela deputada federal Aline Correia e outras 3 pessoas, o plenário, por maioria, decidiu absolver todas elas. Segundo a denúncia, os acusados supostamente teriam deixado de recolher, no prazo legal, contribuições previdenciárias de empregados. Ficou vencido o ministro Marco Aurélio, que votou para que os demais acusados, sem foro privilegiado, fossem julgados pela Justiça de primeiro grau. Começou a ser julgado um recurso extraordinário da empresa aérea Air France contra a decisão do TJ do Rio de Janeiro. O tribunal condenou a companhia a pagar danos materiais a uma passageira que teve a bagagem extraviada após uma viagem. Segundo a Air France, o caso deveria ser analisado com base na Convenção de Varsóvia e não no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Desde 1931, o Brasil é signatário da convenção que estabelece regras relativas ao transporte aéreo internacional. O Código do Consumidor, ele não dispõe sobre o critério de indenização. Então, não tem como não se aplicar a Convenção de Varsóvia por ser específica, sequer conflitando com o Código do Consumidor nesse aspecto. Já o Procurador-Geral da República defendeu que, no caso analisado, deveria ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e não o estabelecido no Tratado Internacional. Na aplicação de normas infraconstitucionais, devemos escolher aquela que menor proteção lhe atribui. Não me parece que esta interpretação seja compatível com uma interpretação razoável da aplicação da norma segundo a Constituição da República. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou que a convenção deve sim prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor por ser uma norma considerada especial em relação ao tema em debate. A limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se porque a disposição do artigo 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral e também porque a imposição de limites quantitativos pré-estabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado nos casos de reparação por dano moral. Outro caso envolvendo o mesmo tratado internacional e uma companhia aérea também estava na pauta. Tratava-se de um questionamento de uma decisão da Justiça Paulista que manteve condenação da Air Canada a pagar R$6 mil de indenização por danos morais devido a atraso em voo internacional. A empresa pedia que fosse aplicada a prescrição conforme prazo fixado na Convenção de Varsóvia. O relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que julgou procedente o recurso. Após o voto do ministro Teori Zavascki, acompanhando os relatores nos 2 casos, a ministra Rosa Weber pediu vista. O ministro Teori fez algumas considerações que me levam de vista regimental. Se prevalecer o entendimento dos relatores nos 2 casos, haverá limites para o valor de indenização a ser paga.